Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Ana Márcia e hoje nós teremos mais uma aula de ciências. O tema da nossa aula de hoje é reprodução assexuada nas plantas. Vamos dar início? Bem, nas algas unicelulares, a reprodução assexuada pode ocorrer por bipartição e nas algas multicelulares, por fragmentação ou esporulação. Vamos ver o que significa cada um desses tipos de reprodução agora. A bipartição, nós temos um indivíduo que divide-se em dois geneticamente idênticos. Inicialmente, se observa a duplicação do material genético, o qual será distribuído para os dois indivíduos. Posteriormente, se observa a divisão do indivíduo em dois. Então, a bipartição é a multiplicação daquele indivíduo em dois, tornando-se dois indivíduos, certo, pessoal? A reprodução por fragmentação ocorre nas algas multicelulares, quando um fragmento do corpo da alga dá origem a um novo indivíduo. A gente até já estudou um pouco sobre esses tipos de reprodução. No caso da fragmentação, uma parte do corpo daquele indivíduo vai estar gerando um outro indivíduo. Por isso chama-se reprodução por fragmentação, ou seja, que é realizada através do fragmento do corpo daquele indivíduo, tá? Na reprodução por esporulação, há a formação de esporos, células especializadas que, ao serem liberadas do corpo do indivíduo que as produziu, têm a capacidade de se desenvolver diretamente em um novo indivíduo. Ou seja, a esporulação é quando aquele indivíduo ele libera esporos e esses esporos eles irão dar origem a outros indivíduos, certo, pessoal? Além da fragmentação, as briófitas também têm outro meio de reprodução assexuada, que é a formação de propágulos, que são estruturas que possuem células indiferenciadas capazes de produzir novas plantas. Estes ficam abrigados nos conceptáculos. Então, os propágulos é uma outra forma de reprodução, especialmente das briófitas, tá, gente? Que é quando as células indiferenciadas, ou seja, que elas não são diferentes, aquelas células, elas são capazes de produzir novas plantas, tá? E é através dessas células dos propágulos que irão se reproduzir em novas plantas. Nas demais plantas, a reprodução assexuada pode ocorrer por propagação vegetativa, processo que envolve caules e folhas. Nós também já estudamos sobre alguns tipos de plantas que se desenvolvem através dos caules, não é? Os caules possuem gemas que fazem brotar novos ramos e folhas e que podem dar origem a outras plantas. Eu acredito que essa do caule vocês devem ver também frequentemente, né? Que é quando, por exemplo, uma pessoa tira um galho de uma planta e planta novamente aquele galho, daquele galho, aquele caule vai fazer com que gere uma nova planta, tá? Então, essa reprodução através do caule, ela é muito comum no nosso dia a dia. Eu acho que aí talvez seja uma das mais usadas. Em caules rastejantes, como é o das melancias e dos morangueiros, há gemas de intervalo a intervalo ao longo do caule. Nos pontos onde tocam o solo, desenvolvem-se raízes. Nos casos das melancias, eu acredito que vocês talvez já devam ter visto que as melancias, por exemplo, elas se estendem pelo chão, não é isso? Porque o caule delas vai rastejando e existe a gema de intervalo a intervalo. Então, onde aquela gema do caule ela toca o solo, vai se reproduzir novos frutos, novas plantas. E por isso que a extensão da melancia pelo chão, ela é grande, ela se estende pelo chão justamente por conta dessa reprodução que vai se dando pelo caule que vai tocando o solo. Mesma coisa acontece com os morangueiros, não é?
Nos caules do tipo tubérculo, como as batatas inglesas, a nossa famosa batata que é utilizada no dia a dia, não é? As gemas laterais, que são chamadas de óleos, que dão origem a uma nova planta por brotoamento. Nós já observamos em outras aulas a questão do brotoamento da batata. Você já deve ter observado na sua casa, quando uma batata ela passa muito tempo na geladeira, ela começa a nascer, em cima da própria batata, ela começa a nascer olhinhos que vão se formando ali outras batatas. É o que a gente chama de brotamento. Em cima da própria, do próprio indivíduo, surgem novos brotamentos que vão gerar outros indivíduos, tá? Então, o caso da reprodução da batata, a gente chama de gemas laterais, né? Que também são chamados de óleos, e são através deles que são gerados os brotamentos que vão dar origem a outros indivíduos. Isso também acontece com a cebola. Se você deixar a cebola por vários dias na geladeira, você vai ver que também ela começa as próprias raízes dela começam a crescer, e ali, se você plantar aquela cebola que já está há muitos dias, ela vai dar origem a outro indivíduo. Então, no caso do brotamento, o próprio indivíduo dá origem a outro indivíduo. Vamos ver agora um pequeno exercício para a gente fixar essa aula, não é? Principalmente na questão desses exemplos que nós acabamos de ver aqui, dos tipos de reprodução, tá? A nossa atividade lá da página 28 são apenas 3 questões. Eu peço a vocês que respondam e qualquer dúvida entrem em contato, tá bom? Na atividade, ela vem explanando um pouco mais sobre esses tipos de reprodução, tá, pessoal? Então, vamos responder, qualquer coisa é só chamar, tá bom? Bons estudos!